Glória seja dada a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por mais esta abençoada quinta-feira, 16 de outubro? 15? Vocês ficam ali para vocês aí, né? É 15, eu já tô na sextana já. Sexta-feira. Deixa eu tirar para ficar melhor aqui essa máscara. Muito bem. Ok. Então eu quero cumprimentar todos os irmãos que estão aí também online, estão chegando, né? Estão sintonizados, que daqui a pouco vão chegar também. Alguns irmãos, Deus muito abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Tradicionalmente, às quinta-feiras nós reunimos aqui no espaço que o Senhor nos deu para estudarmos a Escritura, para aprender do Senhor Jesus, que é manso e humilde, coração. E para nós é um privilégio. Deixa eu descer ali e pegar meu óculos, senão eu não enxergo direito. Tá aqui. Semana passada o nosso pastor esqueceu o óculos na casa dele. Quinta-feira. E aí Deus deu graça para ele e ele conseguiu enxergar, ler aqui. Mas ele não estava sem óculos quinta-feira passada. Lembra aquele domingo que eu dei um balão aqui ou não? Que eu fui cantar um hino aqui no aniversário dele, daí de repente, sem o óculos, daí é como se tirasse um aparelho da tomada ali, e não cheguei mais nada, embaralhou tudo, e aí passei vergonha aquele dia, paguei mico com King Kong, sei lá, que olha. Ai, mas faz parte, né? Faz parte que a gente vai errando e vai se aperfeiçoando com a graça maravilhosa de Jesus. Uma noite que está caindo um pouquinho de chuva aí aqui em Balneário Camboriú. Está um pouco frio, né? O pastor, ele às vezes tira aqui a blusa. Eu, se esfriar um pouquinho mais, eu vou lá e coloco a blusa. Sou friento. Mas que o Santo Espírito nos aqueça, que o Santo Espírito realmente esteja nos inspirando, que o Santo Espírito nesta noite nos abençoe, abrindo os olhos do nosso entendimento, iluminando a nossa alma. O Senhor dá sabedoria aos simples, diz o salmista, né? E então nós estamos aqui sentindo honrado por poder compartilhar da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. É um privilégio, uma grande alegria, né? E depois, no final, nós vamos estar orando. Nosso pastor hoje está ausente, que não estava muito bem de saúde, né? E nós vamos orar por mais pessoas depois que precisam da nossa oração, da nossa intercessão, né? Pessoas que estão sofrendo muito aí com enfermidades sérias. Agora à tarde eu fiquei um pouco triste, porque também eu tenho uma tia lá em Londrina, a tia caçula da minha saudosa afinada mãe, também está gravemente doente. Infelizmente, está muito, muito doente, né? Nós vamos orar depois pelo pai da Adriana, que também está muito doente, né? E nós vamos interceder. Você que quiser pode pedir aí também oração, depois escrevendo aí, né, o seu pedido, tá? E assim nós estaremos orando pelo nosso Brasil, orando pela saúde do Brasil, orando pela economia do Brasil, pela direção do Brasil, né? Pela igreja. Também nós recebemos hoje cedo
comunicado, né, de que um pastor da nossa igreja no Brasil também dormiu no Senhor. Vamos orar depois pelos familiares, né, os enlutados. Mas eu gostaria de orar agora, então, para que o Senhor nos ilumine, nos dê sabedoria na sua palavra. Adorável e bendito Pai Celestial, nós louvamos o nome do Senhor por essa noite. Louvamos o nome do Senhor, que estamos com as Escrituras diante das nossas mãos, dos nossos olhos, desejosos em aprender do Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração, desejosos, Senhor, em glorificar o Teu nome, porque cremos que somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente ao Senhor damos glória. Cremos, Senhor, na suficiência, no sacrifício do Senhor, na Tua redenção, na Tua morte, na cruz. Cremos na vida eterna, na ressurreição dos mortos. Cremos, Senhor. Nós cremos porque um dia nós ouvimos. Cremos porque nós tivemos a graça, Senhor, de ser escolhido por Ti, chamado por Ti, eleito por Ti. Cremos porque nós amamos a Tua palavra, lemos, estudamos. E o Senhor tem gerado fé no nosso coração. Obrigado, Senhor, por isso, pela viva esperança. Obrigado, Senhor, pelo dom que é a fé. Por esses irmãos presentes aqui, eu estou feliz por a presença desses irmãos. Pelos irmãos, Senhor, que estão online. Que o Senhor abençoe a todos nós. Senhor, trazendo mesmo a interpretação, trazendo mesmo a iluminação, a sabedoria do Seu Santo Espírito, Senhor. O Senhor não é Deus de confusão. O Senhor não é Deus de dúvidas. Mas o Senhor é o Deus de esclarecimento. O Senhor é o Deus de luz. Louvado seja o Teu nome. Senhor, nós pedimos as Suas bênçãos, Senhor. E que os irmãos que ainda vão chegar, chegam guardados, chegam na paz do Senhor. E os irmãos que estarão ligando, também entrando online, recebam a bênção do Senhor, a paz do Senhor. Que haja mesmo um profundo desejo, Senhor, de aprendermos de Ti nessa noite. Que haja mesmo, Senhor, a Tua bênção, Pai. Oh, Jesus maravilhoso, nós Te pedimos assim, Senhor, com ações de graça pelo dia de hoje, pela semana, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, com ações de graça, Senhor, por esse espaço que aqui podemos adorar-Te. Com ações de graça, Senhor, pela nossa família, Senhor. Com ações de graça, Senhor, pela Tua graça maravilhosa. Por amor ao nome de Jesus, Pai, oramos. Amém. Meus irmãos, então, nós temos ouvido, nós temos lido. Eu gostaria que você abrisse comigo Efésios capítulo 5. Vamos ler 2 versos aqui, 3 versos. A palavra conhecido. Alguns de nós até podemos saber de cor, mas Efésios capítulo 5, verso 18, 19 e 20. Está escrito: e não embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos. É lindo esta passagem em que o apóstolo Paulo escreve para os Efésios, para a igreja do Senhor Jesus, para nós.
para os nossos filhos, netos, nossos descendentes. Então, é uma ordenança, é um imperativo, é um mandamento. O apóstolo Paulo fala, não embriagam com vinho, não embriagam com álcool. Mas encham-se do Espírito Santo, mas sejam cheios do Espírito Santo. E aí, uma coisa que eu quero pegar daqui do texto é essa primeira forma de ser cheio do Espírito Santo, que é falando. Aqui no começo do verso 19, está escrito na minha Bíblia e na sua, falando. Falando. Há muitas formas de ser cheio do Espírito Santo. E uma das formas que nós vamos ver hoje é falando. Qual é a nossa linguagem do dia a dia? Qual é a nossa conversa? Qual é o nosso assunto? As nossas palavras. Seja na vida profissional, na vida familiar, na vida secular, na escola, entre os amigos, entre os vizinhos. Qual é a nossa conversa? John MacArthur, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que fez um estudo lá, que o ser humano fala 18.000 palavras por dia. Isso dá um livro de 54 páginas. E ele falou uma coisa a mais. Até trouxe um livro hoje só para fazer essa ilustração. Ele falou que em um ano dá para o que nós conversamos fazer 66 livros de 800 páginas. Olha, esse livro aqui grosso. 18.000 palavras por dia, 54 páginas de um livro. Em um ano, 66 volumes desse daqui. Aqui tem 800 páginas. Falamos muito. E como falamos? E como conversamos? E como? Mas a bem da verdade, nós não somos bons comunicadores. Nós não somos pessoas que conversam bem. Infelizmente, nós somos muito falhos na comunicação. Nós deixamos muito a desejar na nossa fala. Porque, ao mesmo tempo que as palavras constroem, as palavras têm destruído muito. A vida conjugal se constrói um lindo romance, um lindo casamento, com as palavras, mas com as próprias palavras é aniquilado. O casamento é posto um ponto final. Então, nós precisamos de pedir graça do Senhor e ver um pouco mais o que nós podemos falar, pensando como falar, sobre o que falarmos, quando falamos, com quem falamos, por que falamos. É preciso saber a hora de falar e como falar. Tiago capítulo 1, verso 16, 17, ele fala: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Existe um provérbio em inglês que diz: tu és senhor da palavra não dita, mas a palavra dita é teu senhor. Eu estava preparando esse estudo hoje cedo, e no ano de 1998 eu trabalhei lá em Londrina numa empresa
como representante, né, vendendo uma pronta entrega. Vendi muito house na minha vida, muito Trident. Vocês gostam de house de Trident? Gosta de chicletes, Pedro? Vendi muito isso daí. Em 1991, eu entrei em 96 na empresa, trabalhei até 2001 lá em Londrina, depois mudei para cá. Pedi as contas da empresa e vim morar para cá. Em 1998, um chiclete por nome Clórites foi lançado. Já fazia 40 anos que estava no Japão, tinha chegado no Brasil, naquela época. E daí existia uma marketing em cima do tal do Clórites. Deixe sua boca falar bem de você. Propaganda na televisão. Eu coloquei muito cartaz, pendurava móvel, colocava adesivo nos comércios. Deixe sua boca falar bem de você. Clórites, ó, fazendo propaganda aqui do Clórites. Tinha drops na época e os chicletes, que até hoje tem. Tem clorofila, tisol, combate aos odores. Mas nós precisamos ter cuidado com a língua. Nós precisamos ter realmente prudência no falar. Porque você já viu muita expressão, fulano fala demais. E eu quero perguntar para você uma coisa, para você que está na sua casa ouvindo nós. Você é capaz de falar um segredo seu para uma pessoa que fala demais? O Alexandre está fazendo assim, ó, o dedinho ali. É, isso mesmo. Então, por isso que é uma necessidade de estarmos vigilantes sobre esse assunto, né? E aí nós queremos então, o nosso texto ouro é Tiago capítulo 3. Eu tenho lido Tiago esse ano, relido, um pouquinho para frente, aí depois de Efésios, né, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Nós vamos então abrir agora a escritura em Tiago capítulo 3, ok? Tiago capítulo 3. Deus abençoe em nome de Jesus. Está chegando uma família aqui linda, abençoada aqui. Oh, glória a Deus pela vida de vocês. Estou feliz pela vinda de vocês, pela presença de vocês. Tiago capítulo 3. Nós estamos aqui falando hoje sobre o poder que há nas palavras. Esse é o tema que nós queremos hoje tratar. O poder que há nas palavras. Então nós já lemos um texto e vamos começar agora a ler o texto principal do assunto, tá? Que é Tiago capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mau incôntito, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar de um mesmo lugar, água doce e água amarga? Meus irmãos,
Será que a figueira pode produzir azeitona ou videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. É impressionante o nosso irmão Tiago, o justo, esse homem de oração, piedoso, admirável, irmão de Jesus Cristo. Nesses 108 versos que tem aqui nos 5 capítulos, 54, metade deles são ordenanças, sabe? São imperativo. E 19 vezes tem essa palavra, meus irmãos. Eu acho muito bonito isso, muito lindo isso, meus irmãos. Tanto é que aqui nesse capítulo 3, do 1 ao 12, tem 3 vezes a palavra meus irmãos, né? E isso é muito bonito, porque isso Jesus ensinou. Jesus ensinou, nós somos irmãos. Somos irmãos. Porque o relacionamento de pai, filha, pai, irmão, de esposo, isso daí vai passar. Mas na eternidade continuaremos sendo irmãos, né? Isso é bonito demais. E aí, uma coisa é verdade, o nosso irmão Tiago, ele é muito observador da natureza. Você gosta da natureza? Ah, gosta, né? Claro, eu também gosto. Ele é muito observador. Porque por 20 vezes na carta, ele fala da natureza. E aqui, só para vocês terem uma ideia aqui, nesse capítulo, ele fala dos cavalos, dos ventos. Aqui nós acabamos de ler agora aqui. Ele fala das feras, dos animais, ele fala da água doce, a água amarga, ele fala aqui da figueira, ele fala aqui da videira, né? Muito interessante ele. Eu gostaria de aprender mais com o Tiago, de saber pegar as coisas assim, do cotidiano, da natureza, e poder trazer para o ensinamento. Porque Jesus era mestre também, fazia isso também muito, o Senhor Jesus, né? Olha que ele falou muitas parábolas sobre peixe, sobre pescaria, né? Sobre comprar, vender, porque coisas que ele via acontecer, né? Jesus, o mestre, ensinou muito sobre o assunto. E aqui o nosso irmão Tiago também destaca isso daí. É muito interessante, muito interessante. Mas o Tiago é um irmão da prática. É admirável mesmo esta ação dele. É um homem de ação, o irmão Tiago, né? Não é de teoria, não é apenas de palavra, né? E ele então chama a responsabilidade mesmo do cristão. Ele adverte o cristão, ele procura abrir os olhos do cristão, procura convidar o cristão mesmo a buscar o Senhor de coração, de verdade, né? E ele fala aqueles que acolheram a palavra de Deus, que receberam a palavra de Deus, que nasceram da palavra de Deus. Ele vem falando aqui de vários assuntos, os ricos, como que tratavam os pobres, as pessoas que tratavam as pessoas com parcialidade, com acepção de pessoas, né? Então ele trata de muitos assuntos na sua carta. Na sua carta resumida, de 5 capítulos, mas de uma profundidade linda. E muitos irmãos falam assim, olha que você lê no Sermão da Montanha, você lê no Provérbios, tem muito coisa em comum ali, muitas coisas semelhantes, né? Mas o que nós vemos agora aqui é ele falando sobre a língua. A língua. Esse pequeno órgão que tem 6 centímetros, como diz o nosso pastor Glênio, lá de Londrina, Igreja Batista, que mata um homem de 2 metros. Né? E o poder nas palavras, o poder da língua. A primeira coisa que nós queremos ver aqui desse texto é que a língua tem um poder de dirigir. Então, como eu acabei de falar para você que ele observa bem a natureza, ele pega aqui essas duas figuras, que é o freio e o leme do navio,
e fala da língua. Ó, veja bem, aqui no verso 3 e o verso 4, ele fala assim, ó. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente nos navios que, sendo tão grandes, impelidos por forte vento, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levado para onde o piloto quer. Então, duas coisas aqui. O cavalo. Porque o cavalo, já pensou? Com aquela força toda, ele é indomável. Ele é chucro. E quem que gosta de andar de cavalo? A maioria de vocês já andou de cavalo. Todo mundo andou de cavalo? É? Só que vocês andaram com freio na mão, né? Eu lembrei agora que o meu pai fala que o meu finado avô era domador de cavalo. Olha só, tinha a profissão antiga, né? E tinha que, era um talento, uma capacidade aí, porque é coisa difícil, não é fácil. Mas vejam bem, então, o Tiago, nosso irmão, ele faz essa figura de que a língua, ela tem esse poder de dirigir como o freio na boca do cavalo. E fala também do grande navio. O navio, o grande navio é o que estou falando, fala do navio, mas um navio transatlântico, que outro dia eu contei que tinha um aqui, parece que tinha 10, 11 andares, enorme, né? Como se fosse um prédio aí enorme. E aquele pequeno leme, dirigindo aquele enorme de um navio, sangrando as águas do oceano, né? Porque se não tivesse aquilo, seria um desastre. Né? O navio ia bater numa rocha, ia bater numa ilha, ia naufragar, ia matar muitas pessoas. Mas existe o leme. Existe ali no timoneiro para dirigir. Para dirigir. Então, o freio na boca do cavalo para dirigir. O leme para dirigir. A língua tem o poder de dirigir. A língua tem o poder de dirigir. A língua tem o poder de levar um indivíduo para o céu ou para outro lugar oposto do céu. A língua tem esse poder que Deus deu. E nós conversamos muito, nós falamos muito mesmo, não é verdade? Agora há pouco nós estávamos conversando aqui sobre como nós conversamos. Mas nós precisamos desta vigilância nas palavras. Uma segunda coisa que eu gostaria de ver aqui com os irmãos é o seguinte, que a língua tem um poder de destruir. É meio pesado, mas não sei o que está falando, não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A língua tem um poder de destruir. Olha só que ele usa mais duas figuras aqui, do 5 ao 8, que ele fala assim, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Você conhece pessoas que gostam de se vangloriar? Um dia eu estava vendo um vendedor, estava lá do lado, ele só se vangloriando. Daí, que vendia demais tal. Eu falei, mas, poxa, nos dias de hoje o cara se vangloria desse jeito, se vangloria. E daí, depois, outro dia eu estava conversando com outro vendedor lá, eu falei, você conhece o fulano e tal? Ah, o Carga Fechada? Carga Fechada, o apelido dele, Carga Fechada. Eu não falei nada que ele estava falando demais, mas eu já liguei o negócio. É por isso, então, que ele se gaba, né? Mas muito bem, assim a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha, uma faísca, incendeia uma grande floresta. Agora, a figura da floresta. E agora, a língua tendo o poder de destruição. Uma pequena fagulha colocando uma floresta em chamas, trazendo um grande prejuízo. Começa um negocinho pequenininho ali. Um negocinho lá, sem consistência, sem grande volume.
Mas depois não tem, se torna quase que incontrolável. Assim, às vezes, uma pequena difamação, uma pequena maledicência, que vai criando corpo, vai crescendo. E isto derruba pessoas, derruba igrejas, derruba sociedades, derruba nações. Ele continua falando aqui dessa língua que incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo. Interessante que no verso 5 ele não fala que a língua é como fogo, tá bom? Ele não está falando que a língua é como fogo. Ele fala que a língua é um fogo. Ou seja, o fogo inflama. É isso que ele está dizendo aqui. Como também ela mesma é posta em chama pelo inferno. Ou seja, viu só como é que o poder da língua tem o poder de destruir? Ela destrói pessoas, derruba pessoas, desanima pessoas, e a si mesmo também. Você lendo o final do versículo, que ela faz isto. Porque ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. Todos pecamos. Todos temos muitas falhas. Lá em casa, às vezes, eu falo coisas indevidas. A minha esposa fica triste, ela fica chateada. Às vezes eu falo alguma coisa para o cliente. Às vezes eu posso até aqui falar alguma coisa que possa machucar vocês também, que não é a nossa intenção. Que a nossa intenção é edificar, exortar e consolar, né? Mas se não for do Espírito Santo, eu posso ferir vocês, machucar vocês. Pode criar uma raiz de amargura. Mas se for do Espírito Santo, aí você tem que ter esse discernimento. De não ficar magoado e ferido. E aceitar com humildade. Mas a língua tem esse poder de destruir. Essa pequena fagulha incendia uma floresta. Em 8 de outubro de 1871, às 8h30 da noite, em Chicago, o evangelista Dwight Moody estava fazendo uma conferência e pegou-se fogo naquela cidade, que cerca de 17 mil prédios foram queimados. Mais de 100 mil pessoas ficaram sem casa e centenas delas morreram. Um pequeno incêndio que começou lá, que fez essa devastação, né? Vocês já ouviram falar que o imperador Nero mandou colocar o fogo em Roma e acusando os cristãos, e dos 14, então, bairro, 10 foi totalmente destruído, aniquilado. Uma palavra do imperador, né? A língua, ela é perigosa, como diz o verso 6 aqui. A língua é um fogo, é um mundo de maldade. Mundo de maldade. Por isso que ela é perigosa. E uma coisa é verdade, se você pegar Provérbios capítulo 6, fala 6 coisas o Senhor aborrece, e na 7ª o Senhor abomina. Vem comigo aqui em Provérbios capítulo 6. Olha aqui. Provérbios capítulo 6. É interessante que, olha aqui, Provérbios capítulo 6, verso 16. 6:16. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a sua 7ª a alma detesta. A sua alma detesta. Olho cheio de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal,
Testemunha falso que profere mentira. E a sétima, o que semeia discórdia entre irmãos. A sétima, o que semeia discórdia entre irmãos. É interessante que isso daí é pior do que, se você ver o texto aqui, pior do que o camarada matar. Pior do que o cara cometer um assassinato. O que semeia contende entre irmãos. Né? Então, meus irmãos, a língua é perigosa, a língua ela é indomável. Voltando aqui para Tiago capítulo 3, ela é indomável. Né? A língua, ela é incoerente. O meu concunhado, ele estava falando para mim um assunto aí essa semana, que ele tem um vizinho e que, né, de vez em quando tá lá conversando, e o cara é incoerente, porque o cara fala assim, eu tenho facilidade, eu perdoo as pessoas, mas dali a pouco o cara entra em contradição, porque ele fala o seguinte, mas o meu pai, eu odeio o meu pai, porque o meu pai fez isso e aquilo comigo. Contradição total, né? E o Tiago está falando aqui dessa contradição aqui, né? Dessa atitude da língua, né? E o nosso irmão Davi, como que a gente faz então se a língua tem esse poder de destruir? Provérbios 18, verso 21 fala assim que a vida e a morte está no poder da língua, está na língua, a vida e a morte. É muito sério essa questão de nós usarmos as palavras, como falar as palavras, quando falar as palavras, de que forma falar as palavras, a hora de falar e também com quem falar. Eu quero que, então, aqui em Salmo 141, verso 3, olha só, Davi faz essa oração muito interessante, ó. Salmo 141, verso 3. Põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Se o nosso irmão Tiago está falando que ela é indomável e que todos nós, né, temos esta fraqueza, nós precisamos de orar. Precisamos de pedir para o Senhor, fazer como o Davi falou. Ponha guarda, Senhor, na minha boca. Ponha mágoa, Senhor, na minha boca. Eu não quero ser motivo de destruição, de desânimo, de ruína para pessoas. Mas a língua tem o poder de deleitar. Não é de deletar, tá bom? Deletar é apagar, né? É deleitar. A língua, esse deleitar, é como diz o Salmo 37, verso 4. Tem várias versões. Deleite-te no Senhor. Agrada-te do Senhor. Né? Busca o Senhor. Serve o Senhor. Ama o Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração. A língua tem um poder de deleitar. E agora, ele usa essa figura da fonte de uma árvore, o nosso irmão Tiago. E na Palestina, a fonte era algo de muita riqueza. Porque imagina um lugar tão árido como é aquela região. E agora se encontra uma fonte. É muito precioso isso daí. É muito rico. Isso fala para nós sobre vida. Olha só o que ele fala aqui, da fonte. No verso 11. A fonte jorrar, uma fonte jorrar. A língua tem o poder de deleitar, uma fonte a jorrar. As bênçãos do Senhor
nós podemos proferir. As bênçãos do Senhor nós podemos falar. Nós podemos bem utilizar a nossa língua para a glória de Deus, para o ânimo, o entusiasmo do nosso próximo. Como saem as pessoas de perto de nós quando chega? Como as pessoas saem mais animadas, saem mais entusiasmadas quando está conversando conosco? Vamos fazer uma pequena avaliação na nossa vida. Uma aplicação. Quando as pessoas chegam perto de nós. Eu acho muito bonito essa palavra que tem aqui em Provérbios. Venha comigo aqui em Provérbios. Olha só que lindo que é isso daqui. Provérbios capítulo 25. Olha só. Provérbios 25. Verso 11. Como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Maçãs de ouro em bandeja de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Maçãs de ouro. A maçã não é algo agradável aos olhos? A maçã não é algo também agradável ao paladar? A maçã está na mesa do rico e do pobre. É uma das frutas mais usadas no mundo. É um símbolo interessante. E diz alguém, Kleber, que se nós comemos uma maçã todo dia, o médico vai ficar longe de nós. Eu estava lendo isso daí. Entendeu? E a maçã, esse fruto, né, que traz delícias para o nosso paladar. É muito bom. Então, o que o salmista está dizendo, ou melhor dizendo, o que Salomão está dizendo aqui, é que a palavra temperada com sal, uma palavra com jeito falado, ela é como maçãs de ouro em bandeja de prata. Bandeja de prata. A maçã é de ouro, a bandeja é de prata. O Salomão observou bem lá no seu palácio, com certeza que ele tinha muito artista lá, que fazia essas coisas, né? Bezael era um homem lá que Deus levantou lá em Êxodo que inspirou, deu sabedoria, deu poder para ele, inteligência, e os utensílios do templo, do tabernáculo, melhor dizendo, né? Porque uma coisa é o tabernáculo, outra coisa é o templo, da arca, de fazer os querubins, de fazer lá os candelabros, tudo o Bezalel que fez isto. Obra de artista. E Salomão devia também muitos artistas na corte, no palácio. E ele começou a admirar aquilo. E como ele era um mestre também de provérbios, escreveu 1005 provérbios, não fala? Um homem que tinha sabedoria no falar. Um homem interessante, Salomão. Né? Sábio. Nós precisamos da graça de Jesus Cristo para transmitir às pessoas coisas boas. De encher as pessoas de entusiasmo, de vida, né? Porque nós podemos realmente usar a nossa língua num sentido negativo. No sentido pessimismo, ruim. Só falar de pandemia. Só falar de doença, só falar de mortandade. Porque é a realidade, só falar de fome. Eu acho que tem que ser um pouco equilibrado. É uma realidade no Brasil, é uma realidade. Nós precisamos de vigiar um pouco, de não entregar sobre esse assunto aí. Né? Tem gente que lê muito o jornal, gosta de ler o jornal. Mas
as notícias não são muito boas, não é verdade? Melhor ficar com a palavra de Deus. A língua tem o poder de deleitar, de abençoar também. A língua, ela pode ser fonte de vida. As palavras, há poder nas palavras. Há poder nas palavras. Eu estava lendo um livro de Jorge Linhares, um livro antigo, que ele fala de bênção e maldição. E aí ele pega e fala que um dia, uma mulher foi conversar com ele. Ela falou assim, olha, eu estava com 8 meses. E meu marido médico. Eu cheguei, encostei no ombro dele para fazer um carinho para ele. E ele pegou e falou, meu bem, deixa eu aqui, sai. Eu já fico o dia inteiro vendo as mulheres grávidas. Eu estou cheio dessas mulheres grávidas. Ela saiu, ficou muito triste com aquilo, nunca esqueceu aquilo. Tiveram mais um filho, mas o casamento não durou, infelizmente. Né? Então, tem muitos assuntos, muitas palavras que trazem realmente depreciação, que trazem realmente desgraça, tristeza. E nós vamos dar conta de todas as palavras que nós proferimos, disse Jesus. No dia do juízo, nós vamos dar conta das palavras. Toda palavra inútil, toda palavra vão, toda palavra frívola, todo palavrão. O Senhor Jesus advertiu. E ele falou isso para os fariseus, que serve para os religiosos, que serve para todas as pessoas. Que a boca fala que está o coração cheio. É o Senhor que falou isso. E nos livros de Deus, Apocalipse fala que Deus tem os livros, que está relatado, escrito tudo que nós falamos, ou todas as nossas obras. E nós haveremos de dar conta disso daí. Eu estava lendo uma parábola em Lucas 19, a parábola das minas, que o Senhor Jesus contou. Ele pegou e falou o seguinte, falou assim, o reino de Deus é como um homem nobre que saiu para conquistar um reino e chamou 10 servos e deu uma mina para cada uma. Mina, dinheiro. E tempo depois ele voltou. E ele chamou os 10 servos para prestar conta. E daí o primeiro chegou e falou assim, aqui está, senhor, os 10 minas que eu ganhei. Aqui está. Ele falou, muito bem, servo bom e fiel. Aí chegou o segundo, aqui está, senhor, mais 5 que eu ganhei. Muito bem, servo fiel. Chegou o terceiro, com o dinheiro no lenço. Falou, está aqui, senhor. Eu sei que o senhor é rigoroso. O senhor é muito sério. E eu peguei meu dinheiro e guardei. Está aqui, senhor. Sabe o que Jesus falou? Eu vou usar das suas palavras. As suas palavras estão te condenando. Você poderia ter pegado dinheiro, sabendo que eu sou rigoroso, e ter pelo menos colocado no banco, para render juro. Você entendeu a seriedade das palavras, meus irmãos? Então nós precisamos de falar, como nós vemos Efésios 5 agora há pouco, é uma forma de ser cheio do Espírito Santo é falar, mas falar o quê? Falar como? Falar de que jeito? Uma pessoa para falar coisas boas, ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Senão não fala coisas boas. Senão só fala coisas ruins.
coisas inúteis, coisas em vão, coisas que não edificam. Nós precisamos então de arrependermos de palavras que nós temos dito que não têm sido palavras que têm glorificado o Senhor e que não têm entusiasmado o nosso irmão, levantado o nosso irmão, que não tem fortalecido o nosso próximo, ajudado, mas que tem desanimado. Eu quero aqui estar encerrando em Gênesis capítulo 21, verso 15. Tem uma história aqui de Agar no deserto. Gênesis capítulo 21. Depois eu vou pedir para o Kleber orar pelos irmãos. Tá, Kleber? Depois você ora pelos irmãos, né? Nós temos bastante pedido aí de oração. Agar no deserto. Olha só, capítulo 21, verso 9. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Abraão, ele deslizou, aí, numa sugestão da Sara, ele coabitou, ele teve relação com Agar, uma serva, uma escrava, e aí nasceu o Ismael. Ismael já está grandinho, e agora começa um problema na vida de Abraão. Porque o Isaac está ali grandinho já e está amamentando. E isto é motivo de zombaria. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaac. Isso não agradou muito, não. A Sara estava tirando sarro do filho dela. Já pensou? Já Sara com mais de 90 anos e com aquela felicidade. Deus tinha dado o filho para ela. E agora ela está ali todo feliz com o seu filhinho, mas tem alguém tirando sarro, escarnecendo. Ela chamou o Abraão e falou: manda embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Que situação delicada, né? Abraão agora ficou, como diz o ditado, entre a cruz e o punhal. E a Bíblia está dizendo aqui que ele ficou incomodado. Ele ficou incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disse. No verso 11, Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também o filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Pode mandar o Ismael e a Agar embora. Deus falou para Abraão. Pode mandar, eu vou cuidar deles. Fica sossegado, fica tranquilo. Não fique incomodado, não fique preocupado. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um pão e odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Abraão chamou ela de manhã cedo, deu água para ela e pão e despediu ela. E ela saiu para o deserto, sem rumo. Quando acabou a água que havia no odre,
Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou. Agar lhe disse: o que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde está ele? Ponha-se em pé, levante o menino e segure pela mão, que eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água, deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu. Morou no deserto, se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã. A mãe dele casou com uma mulher da terra do Egito. Então, meus irmãos, essa fonte aqui que Deus preparou para Agar. Agar achava que ia morrer, que o seu filho ia morrer, mas Deus preparou uma água para ela. Deus matou a sede dela. Deus trouxe ânimo para ela, trouxe vida para ela. Porque Deus tinha um projeto na vida também do filho dela, de Ismael. E aí nós cremos dessa forma, que o Senhor é maravilhoso, né? Que o Senhor prepara para nós uma mesa no deserto. E nós queremos usar nossa língua para a glória de Deus. Queremos usar nossas palavras para exaltar o Senhor, né? Tá? A língua tem poder. A língua tem poder. Há palavras, há poder nas nossas palavras. Nós queremos usar para a glória de Deus. O que nós vamos orar então? Tem algum pedido ali? Eu tenho alguns pedidos aqui, Kleber. O nosso pastor, ele pediu para orar pelo pai da Adriana, que o nome dele é... Aqui, eu vou colocar aqui. José Manuel. José Manuel. Você ora pela Sebastiana Lopes também, que é uma tia minha que está lá em Londrina, muito doente, tá? E aquele pastor que faleceu, pela família dele, você lembra o nome do pastor? O Ricardo Bento. Ricardo Bento, orações em prol da família. Acho que é isso, né? É o irmão Luiz, né? O que mais? Pelo Brasil, pela economia. O meu Kleber vai orar, então. Vamos usar daqui esse. Esse daqui que vai legal ou não? Hã? Esse aqui? Pode ser? Espera um pouquinho, tudo bem? Boa noite, meus irmãos. Peço que fechem os olhos. Vamos orar um momento. Ó meu Pai amado, muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia de vida. Obrigado, meu Pai, por mais esse encontro que nós temos aqui. Obrigado por essa palavra que o Renato trouxe para nós.
Obrigado, meu Pai amado, pela vida dele, pelo conhecimento dele que o Senhor concedeu a ele, meu Pai amado. Obrigado, meu Pai, pelo Senhor nos dar uma língua, nos darmos a fala, e que peço que o Senhor nos corrija, nos dê discernimento para usarmos ela da melhor forma possível, meu Pai amado. Para usarmos ela conforme a Tua vontade, para usarmos para edificar o Teu reino, meu Pai amado, para levar coisas boas, para levar o Teu Evangelho para as pessoas com quem nós temos contato. Use a nossa boca para o bem, nos dê essa sabedoria, nos dê esse discernimento para utilizarmos ela da melhor forma possível, meu Pai amado. Eu venho agora colocar em Tuas mãos, meu Pai amado, a viagem do Rodrigo, da Joce, do Pedro. Que o Senhor protejam eles, que o Senhor esteja junto com eles nessa viagem, meu Pai amado, livrando eles de qualquer não conformidade, de qualquer adversidade da estrada, meu Pai amado. Também quero colocar em Tua presença, meu Pai amado, o pai da Adriana, o Senhor José Manuel, o que o Senhor sabe das necessidades dele, sabe do que ele precisa, se for saúde, que o Senhor conceda para ele, que o Senhor restaure a saúde dele e dê uma vida plena para ele, meu Pai amado. Também quero pedir pela Sebastiana Lopes, a tia do Renato, meu Pai amado. Que o Senhor cuide dela, dê saúde a ela, que o Senhor supra ela com Teu amor, meu Pai amado. Que o Senhor restaure a saúde dela, que traga ela para o convívio, que leve ela para a igreja, que ela testemunhe de Ti, meu Pai amado, de tudo que ela tem passado por esses momentos que ela esteve doente, meu Pai amado. Também quero pedir que o Senhor conforte a família do pastor Ricardo Bento, que o Senhor esteja junto com cada um da família dele, cada ente querido, meu Pai amado, cada amigo, que o Senhor esteja junto com cada um deles, suprindo essa falta, suprindo com carinho, com o Teu amor, meu Pai amado, a vida de cada um que está enlutado nesse momento, que o Senhor supra, meu Pai amado, e cuide da vida de cada um. Também quero te pedir pela vida do irmão Luiz. Muito obrigado, meu Pai amado, pela vida dele, obrigado pela cirurgia que ele fez, que o Senhor continue restaurando a vida dele, meu Pai amado. Continue agindo na vida dele, que o Senhor recupere a saúde dele e que dê condições para ele vir aqui na igreja, participar do Teu culto, meu Pai amado, participar dos Teus estudos, que o Senhor recupere ele, que ele possa vir aqui testemunhar para nós, para as pessoas com quem ele tem contato. Use a boca dele, meu Pai amado, para que ele fale do Teu amor, que ele fale do Teu carinho que o Senhor teve com ele, da recuperação que o Senhor teve na vida dele, meu Pai amado. Eu também quero colocar em Tuas mãos os governantes do nosso país, meu Pai amado, que vá lá desde presidente até os vereadores, até líderes comunitários, que vá de todas as escalas, de ministros a juízes, meu Pai amado, que o Senhor haja na vida desses governantes, meu Pai amado, que o Senhor dê sabedoria para eles, dê discernimento, tire a desonestidade da vida desses homens, dessas mulheres, meu Pai amado, que o Senhor coloque um povo sábio, um povo que descubra a necessidade do Teu povo, meu Pai amado. Um povo que trabalhe para satisfazer a necessidade do Teu povo, meu Pai amado. Que reconheça a necessidade de educação, de infraestrutura, da saúde e que hajam, meu Pai amado, suprindo toda a deficiência que nós temos e trazendo um ambiente com qualidade, um governo com qualidade para todos os brasileiros, meu Pai amado. Que o Senhor haja e tire a desonestidade da vida
desses governantes, meu Pai amado. Eu peço também pela nossa igreja, que o Senhor abençoe a cada membro da nossa igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, mas o Senhor sabe da necessidade de cada um, sabe do que cada um precisa. Que o Senhor toque no coração de cada um, meu Pai amado, para que também sejamos servos, sejamos doadores para o Teu reino, meu Pai amado. Que o Senhor quebrante nosso coração e nos use para servir o Teu povo, meu Pai amado. Muito obrigado por mais esse dia, obrigado por mais esse encontro. Que o Senhor nos conduza até as nossas casas, nos dê uma noite de descanso, uma noite de renovação, que tenhamos um ótimo dia amanhã, meu Pai amado. Muito obrigado. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos, uma ótima noite.